Essas são as últimas lembranças que os pais de Anderson guardam dele. Nem chegam a ser recordações. São fragmentos ouvidos aqui e ali, misturados com o que eles imaginam que tenha sido aqueles momentos de terror para o seu filho. Eu tenho esperança de encontrar o menino vivo. Eu acho que alguém pode ter pegado esse menino e levado embora. Talvez ele até, esse assassino pegou o menino e levou para o lugar. Mas esse menino pode ter conseguido escapar, saído ali no asfalto, perto do posto caçador. Alguém de muito longe passado, pegado o menino e levado. Quando Anderson desapareceu, Rio Claro ainda não tinha ouvido falar em Laerte Orpinelli. O nome da cidade ainda não estava associado ao criminoso, que pode entrar para a história como o maior matador de crianças do país. 3 anos depois de desaparecer, Anderson deixou de ser mais um número na estatística dos desaparecidos. Ele passou a ser protagonista de uma história assustadora. É que quando a gente bebe, tem esses problemas aí, que eu tenho esses problemas na cabeça, precisa de uma internação, eu bebo alguma coisa, então ataca aqueles problemas, né? Ataca, espírito mal na gente aí, então começa a fazer essas tragédias, esses problemas aí com criança, né? Então isso aí é o problema. Anderson estudava nesta escola. Era uma criança doce. Já antes de acontecer esse fato, né, dele desaparecer, ele estava comentando comigo, né? Mãe, eu agora não vou mais estudar com a tia Rose, né? Porque ele gostava muito da professora dele. Ele adorava ela. Então, daí ele falou assim, mãe, será que eu pego uma professora boa igual a tia Rose? Eu falei, olha, filho, se você se comportar bem como você se comportava com ela, não vai ter professora ruim pra você, filho. Claro que você vai arrumar uma boa igualzinha a ela. Ainda ele falou e escorria lá do olhinho dele. Isso me marcou bastante. Eu tenho aqui coisas deles, né, da escola, inclusive a ficha, a fita do diploma, da formatura dele. Então o Anderson é essa ligação. Há 3 anos, Anderson tinha 6 anos. Numa tarde, depois da escola, ele brincava em frente de casa, quando simplesmente desapareceu. Eu tive com o menino de cedo até as 3 horas da tarde. Aí ele saiu para jogar bola com os meninos. Isso, ali. Eu fui alinhar, balancear o carro, que eu saía no dia seguinte de viagem. Como ele estava de férias, ele ia comigo. Eu fui alinhar, balancear o carro, inclusive ainda coloquei 2 pneus no carro, alinhou, balanceou, trouxe ele, botei no portão de casa às 3 horas da tarde. Falei para ele, eu vou abastecer o carro, mas larga o portão aberto pro pai. Enquanto saí, ele entrou para dentro, tomou um banho e já saiu, sentou no portão para poder me esperar. Quando eu cheguei com o carro, não tinha ninguém. Até eu entrei para dentro, entrei desesperado à procura do menino, porque não viu o menino ali. A mãe dele falou, não, mas ele tá sentadinho lá fora. Quando voltamos para fora outra vez, não tinha nada mais. E nessa procura nós já tá com 3 anos e pouco. O meu filho David, ele sempre falou que ele achava incrível o Anderson ter ido com alguém. Ele falava, mãe, para ele brincar no campinho, ele pedia para a mãe dele. Então quem levou usou de uma tática muito especial. Hoje, a suspeita é que a possível resistência de Anderson a sair com estranhos pouco teria adiantado. A polícia acredita que ele seja uma das 11 crianças que Laerte Orpinelli já confessou ter matado. Por que criança? É mais fácil, né? É mais simples, né? É mais assim, humilde, né? Simplicidade, né? Não tem nada, né? Era assim, simples, bobinha, né? Se ilude e tal, a gente, né? Fica mais fácil, né? Pra falar, né? Com ela, né? Os detalhes do desaparecimento de Anderson são angustiantes. Orpinelli teria pego o menino nas proximidades da casa dele. Como em todos os outros assassinatos já admitidos por Orpinelli, também neste ele capturou sua vítima perto de um bar. Esta mulher foi uma das últimas pessoas a ver Anderson. Eu estou vendo ele como no dia que eu vi ele pela última vez. Alegre, contente, baixinho, gordinho. A polícia trabalha com a teoria de que, daqui,
Anderson foi provavelmente levado para um matagal nos arredores da cidade. Como em outros crimes, Orpinelli estaria pedalando a sua bicicleta. Mas, ao chegar ao matagal, Anderson conseguiu escapar. Ele correu desesperado e se embrenhou no mato. Orpinelli partiu em sua busca. Essa caça durou quase 3 dias. Uma testemunha afirmou ter visto o garoto e acenou para ele. Mas Anderson, apavorado, preferiu fugir. Ele entrou no mato. O senhor falou que nem bicho entra. Ele entrou, olha o medo que esse menino sentiu, o pavor. Ele sentiu muito pavor. Os gritos dele. Os gritos, a senhora conta que ela ouviu gritos de horror, de pavor, de quem estava apavorado, achando que eram os filhos dela. Ela saiu na estrada para verificar se os filhos já vinham da escola. Mas era 3 horas da tarde e ela disse que aqueles gritos ficaram na cabeça dela até hoje. A polícia acredita que, nesse momento, Orpinelli pegou o garoto. Pai! Eu tô com medo! Socorro! Pai! Anderson teria sido morto num dos matagais nos arredores de Rio Claro. Laerte Orpinelli confessou o crime. Indicou o local onde teria deixado o corpo. Os policiais fizeram buscas na região. Mas nada encontraram. Nós estamos no local dos fatos aqui, tentando encontrar a criança, mas nada positivo por enquanto. QSL, qualquer novidade, nós estamos aqui pela base, nós vamos fazer um contato via rádio com você. QSL? Sem o corpo, resta sempre a dúvida. Será que Anderson foi mesmo morto? Ou a história toda não passa de um delírio de uma mente perturbada? Para os pais, resta sempre a esperança. Daqui a pouco você vai saber o que eles pensam que aconteceu com o filho deles. Eu vou te mostrar, ainda hoje, o depoimento da mãe do menino Anderson. Ela acredita que o filho dela ainda esteja vivo. Tenho fé em Deus, meu filho vai estar vivo ainda. Eu nunca pressenti meu filho morto. E uma vez que eu sonhei com ele, ainda sonhei que ele estava vivo. E daqui a pouco, as crianças desaparecidas no interior de São Paulo e que podem ter sido assassinadas pelo andarilho Laerte Orpinelli. Ele não pega os menininhos pequenos, que as crianças pequenas, é mais difícil estar na rua, muito pequenininho. E os maiores já quer escapar, já luta, né? Daniela, Alisson, Aline, Crislane, José Fernando, Edson, Osmarina, Renata, Silvia, Jéssica. Esses 10 nomes têm algo trágico em comum. São as 10 crianças mortas, segundo as confissões do doente mental Laerte Orpinelli. 10 crianças. Pelo menos até agora, 10. Algumas pessoas envolvidas nas investigações dizem que esse total pode aumentar consideravelmente, já que o assassino tem confessado as mortes entre os relances confusos da sua memória. É doloroso acompanhar alguns dos casos das crianças assassinadas. Eu sei. São casos que continuam a causar muita tristeza, muita revolta e, principalmente,
perplexidade. Laerte Orpinelli tinha uma rotina para capturar suas vítimas. Elas eram sempre abordadas perto de bares e lanchonetes. Dali, as crianças eram levadas para os matagais perto, os da redondeza. Segundo ele não pega os menininhos pequenos, que as crianças pequenas é mais difícil estar na rua, muito pequenininho. E os maiores já quer escapar, já luta, né, contra para escapar. Por isso que ele já está. E nessa fase de idade aí, ele falou, consciente, que com uma balinha, um brinquedo, ele agrada a criança vai mesmo. E diz ele que o inocente vai no canto da bicicleta, vai batendo papo, conversando. Ele contou isso para mim. Talvez, se Laerte Orpinelli tivesse cometido seus crimes numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, ele nunca chegasse a ser descoberto. Milhares de crianças desaparecem todos os anos aqui nessas capitais. Por isso, quando os sumiços começaram a assustar a cidade de Rio Claro, no interior do estado de São Paulo, a polícia entrou em alerta. Orpinelli tinha um ofício. Ele engraxava portas metálicas, dessas que a gente encontra nos bares e lojas. O trabalho dele permitiu que ele percorresse uma grande área do estado de São Paulo. Para a polícia, muitos dos desaparecimentos de crianças nessas cidades podem estar ligados à passagem dele pela região. Orpinelli passou por mais de 20 cidades, quase todas da região central do estado. A polícia fez um mapa das viagens a partir de uma agenda que estava com ele. Nas páginas do diário de Orpinelli, os nomes das cidades coincidiam com lugares em que algumas crianças desapareceram. Mas o fio dessa história só começou a ser desenrolado em Rio Claro, com o desaparecimento de Aline dos Santos, o primeiro assassinato a ser assumido por Laerte Orpinelli. Bom, nós já tínhamos o suspeito, né, o Laerte, desde a primeira detenção dele em 1996, quando a equipe de investigadores da minha delegacia, até então a DISE, a Delegacia de Entorpecentes, numa diligência informal, porque eles estavam, inclusive, fora do horário do expediente, então foram procurados por um pai, né, que dizia que o Laerte tinha agarrado as filhas, a filha e uma amiguinha. Então ele foi detido e nós então já tínhamos essa suspeita em cima do Laerte. A partir daí é que nós começamos a nossa investigação. No meio da confusão mental de Orpinelli, ele admitiu vários outros assassinatos de crianças. Mas não é possível ter certeza sobre o que ele diz. Depois de Aline, ele confessou ter matado 9 outras crianças. Não apenas em Rio Claro, mas em várias cidades do interior. Um dia ele disse: doutora, me chama um delegado de Itu, que eu quero confessar o caso de Itu. Aí eu liguei, esse delegado, a autoridade lá, me passou que ele não tinha nenhum caso lá. No dia seguinte, à noite, ele ligou na minha casa, isso era umas 11 horas da noite, falou: olha, eu tenho um caso aqui em Itu, o delegado, que é de 1984. Eu tenho um caso, pode até não ser o Laerte, mas o modus operandi, ou seja, a forma, né, de matar o problema sexual é muito semelhante. E depois ele veio, e coincidentemente, no dia que ele veio, eu já tinha as fotos da criança de Franca, que foi morta e teve toda a violência sexual. Tinha as fotos dessa criança e mostrava muito bem a forma de matar, que era
o aperto no pescoço, na boca e o ferimento, então, no nariz e nessa parte, nos seios da face. Então, quando eu vi a foto da criança de Franca comparada com aquela de Itu, que o delegado me trouxe naquele dia, eu me choquei muito, porque parecia ser a mesma criança. A mãe do menino, Anderson da Silva, é uma pessoa de muita fé, muita fé. Ela não perdeu a esperança ainda de que o seu filho não tenha sido morto pelo matador de crianças. Não perca a entrevista dela no final desse programa. Tudo mais difícil e tudo mais doloroso, né? Depois da tragédia. Mas a senhora tem um fio de esperança. Ah, tem. Eu tenho. A senhora guarda as roupinhas dele ainda? Guardo, tá tudo guardado. A roupinha e tudo. Os desenhos que ele fez na escola? Tudo guardado. Os cadernos dele, tudo, a pastinha dele, tá tudo guardado. A senhora imagina que ele possa um dia voltar? Ah, eu imagino que sim. Para Deus nada é impossível, né? Imagino sim. Daqui a pouco, você vai ver como é que o matador de crianças foi preso lá em Rio Claro. Ele é uma pessoa que em determinados momentos parece extremamente inteligente. Tanto que a impressão que nos dá é que ele conduz a investigação na medida daquilo que lhe interessa. Em outros momentos, contrastando com essa inteligência evidente, ele parece ser muito simples, inculto, humilde e às vezes até ignorante. Assim como costuma ocorrer apenas em investigações que unem fatos aparentemente sem nexo, a prisão de Laerte Orpinelli foi o resultado final de um longo tempo de buscas, entrevistas e relatos de testemunhas. A delegada Sueli Bateloc, lá da polícia de Rio Claro, ela pode ser considerada a grande responsável pela captura do matador de crianças. Veja em detalhes toda a odisseia que foi a prisão desse assassino. Em agosto de 96, Aline dos Santos desapareceu. Em dezembro do mesmo ano, foi a vez de Anderson. Os sumiços não pararam mais. Alisson, José Fernando, Osmarina, todos foram as próximas vítimas. A família, tudo, os amigos, né, que a gente era tudo ligado, ficou bem desesperado. Mas contava que podia achar. Quando foi dezembro, sumiu o Anderson, que ali também começava com A, o nome. Logo depois sumiu o Alisson, que vem a ser aquele outro menininho que eu conheci na outra escola. E então a gente achava até que podia ser uma coisa assim macabra, né? Um ritual, porque a gente nesse mundo tá sujeito a quase tudo. Os casos começaram em Rio Claro em 96, mas a polícia só chegou a Orpinelli 3 anos depois, no final do ano passado. Quando o Laerte foi, então, detido, já não deixava de ser, né, pelo menos para mim, um suspeito, porque nós já tínhamos a notícia de 2 crianças desaparecidas naquele ano. Então, a partir daí que surgiu a minha suspeita. Orpinelli foi preso no dia 13 de janeiro deste ano. Com sua prisão, vários outros casos de assassinatos de crianças foram reabertos. Orpinelli ganhou as manchetes e o caso ficou grande demais. O risco de linchamento na delegacia de Rio Claro foi uma das razões para transferir Orpinelli para São Paulo. Hoje ele ocupa uma das celas do DEIC. Jurado de morte pelos outros presos,
Orpinelli está isolado. Existe até um aviso do senhor que ninguém pode se aproximar do Orpinelli sem uma autorização expressa do senhor. Quer dizer, isso faz parte desse cuidado, dessa investigação que está sendo meticulosa? Sim, porque nós temos que evitar que o Laerte tenha qualquer contato com pessoas que efetivamente não estejam participando das investigações, justamente para que não sofra nenhum tipo de influência, para que aí nós possamos chegar muito próximo à realidade, e chegamos na verdade através dele. Porque se ele tiver contato com pessoas que não participam da investigação, isso poderá atrapalhar nosso trabalho. Mas a equipe do Repórter Record conseguiu fazer imagens na cela dele. Imagens exclusivas. Este caso é um caso muito complexo. Envolve crianças, é um crime que são crimes que causaram um clamor público muito grande. Nós temos uma quantidade muito grande de crianças desaparecidas nesse período, então nós estamos tomando cautela, muito cuidado, fazendo uma investigação bem minuciosa, com o objetivo de saber exatamente a extensão desse fato e para não cometer injustiça também, até porque o suspeito é uma pessoa que nos deixa algumas dúvidas na medida em que ele vai relatando o acontecido. Antes que Orpinelli fosse transferido, a equipe do Repórter Record teve acesso aos registros dos interrogatórios. O que você vai ouvir agora é material inédito. São os momentos mais importantes do trabalho feito pela polícia em Rio Claro. A delegada pressiona Orpinelli até que ele comece a confessar. Preste atenção. Acompanhe. Nesse dia, quando você pegou o Anderson, você falou que ia levando ele... em que parte da bicicleta você levava ele? No cano. No cano. E daí, você veio pra estrada e depois você entrou onde? Entrei no mato lá em cima. No mato. Na porteira. Daí você levou pra onde? Levei lá na casa. Nessa casa onde você tava morando? É. Que é nessa casa que nós já fomos também? Isso. E aí chegou na casa, o que você fez? Da criança lá, né? Eu bati nela, né? Você bateu nela? Bati nela. Por que você bateu nela? Ela tava gritando, chorando, bati nela. Matei ela. É? Eu matei ela, né? Você matou? Eu matei. Que jeito você matou? Assim no pescoço de uns 4 chutes. Quando você fala assim no pescoço, o que é isso? Você aperta a mão no seu pescoço? Enforcou ela? Enforcou ela e bateu aonde? Na cabeça. Então, eu queria que você agora, lembrando de novo, contasse novamente pra gente como foi que você pegou a menininha ali. O negócio é o seguinte, a menininha ali estava brincando com as coleguinhas dela, perto da Lucélia. E nisso, ela pegou e saiu. As coleguinhas trocou, as coleguinhas foram embora da casa, pertinho, né? E saiu. Então ela pegou, tava sozinha, né? Então eu peguei e fui seguindo ela. Conversando com ela, conversando com ela, deu uma balinha pra ela, então vendo ela, não tendo ela. Então nós fomos. Então eu fui, levei ela, depois chegou lá perto do mato, eu carreguei ela no colo, entrei com ela no colo carregada. Então o negócio é o seguinte, depois cheguei lá e falei, comecei a espancar ela, né? Violentar ela e... Você fala violentar ela, o que é isso? É, bater nela, né? Bater nela, dar um tapa nela, então, chama violentar ela. Então depois, para conseguir pode, depois eu peguei, levei lá no mato, peguei ela e não fiz nada dela. Eu só matei ela de um soco na cara dela, assim, e matei ela. Agora não sei se eu lembro se eu enterrei ela ou deixei lá no mato cair. Pelos registros, os policiais não tinham mais dúvidas.
Eles estavam frente a frente com um dos maiores psicopatas de todos os tempos do Brasil. Ele é uma pessoa que, em determinados momentos, parece extremamente inteligente. Tanto que a impressão que nos dá é que ele conduz a investigação na medida daquilo que lhe interessa. Em outros momentos, contrastando com essa inteligência evidente, ele parece ser muito simples, inculto, humilde e às vezes até ignorante. A esperança de mãe é sempre a última que morre. Acompanho no final do programa de hoje por que a mãe do menino Anderson acredita que o filho dela está vivo. Apesar da confissão do assassinato, ela ainda acredita que ele esteja vivo. Eu sonhei que disse que ele estava num lugar, né? Disse que era tipo de um... Porque ele acabou de fazer o pré, né? E disse que era um salão assim, tipo onde ele ia fazer o... que ele fez o pré, né? Daí que quando eu cheguei lá, que a professora dele falou assim, ó, seu filho passou pelo Vale da Sombra da Morte, porque caiu num buraco muito feio, mas só que ele não tá morto. E se você não entende o que leva alguém a ser tão cruel assim, espera um pouco. Daqui a pouco a gente vai revelar as deformações da personalidade do andarilho Laerte Orpinelli, esse matador de crianças. É como se fosse assim um órgão a menos. Existe a ausência, né? Como se a gente tivesse assim, a ausência às vezes de sentimentos, né? Os sentimentos em relação aos outros. Como nós podemos imaginar uma criança sofrendo, a gente se sofre também, a gente compartilha desse sentimento também, e eles não. Normal, ele não poderia ser. Laerte Orpinelli foi internado 3 vezes por problemas psiquiátricos. Na adolescência, ficou num hospital em Araras, aqui no interior de São Paulo. Alcoólatra e agressivo, o matador de crianças demonstra desvios psicológicos seríssimos. Sinais evidentes de esquizofrenia e surtos de demência. É este homem que andava pelo estado de São Paulo caçando crianças inocentes. Não faltam adjetivos para qualificar Laerte Orpinelli. A imprensa o chamou de monstro, de psicopata, desequilibrado. Já foi um exagero, né? Querer matar ela, né? Fazer violência, violentar ela, né? Sangue, né? Arrancar sangue dela, matar. Mas quem será esse homem? Quem será esse homem? Que tipo de gente é capaz de matar como ele confessa ter matado? Ah, mas na hora assim a gente, né? Tem tanta coisa na cabeça, espírito mal, bebida, todas essas coisas, não vai pensar nisso, né? Não adiantavam elas chorarem? Não adiantava, né? Quando elas choravam, o senhor ficava mais bravo ou não? Ah, ficava bravo, batia, né? Dar uns tapas pra parar, né? Não adianta simplesmente dar um rótulo a ele. Não adianta. Maníaco, psicopata ou matador. É preciso ir além. Entender como uma pessoa pode ir tão longe em sua crueldade. A doutora June Megre trabalha há 25 anos como psiquiatra forense. O trabalho dela é tentar entender os desvios de mentes perturbadas, como a de Orpinelli. Esse tipo de assassino seria assim outro tipo que eu também comentaria. São de pessoas que já nascem
ou adquirem logo cedo na vida uma normalidade na personalidade. Então são pessoas que não têm, por exemplo, sentimentos como os nossos. Você chega aqui e pergunta assim, nossa, mas uma criança inocente, para eles esse dado de culpa, de remorso, de proteção uma criança inocente não existe. Eles não estão assim preocupados com isso. O fim deles não é o outro. O fim deles é uma satisfação pessoal. As raízes podem estar na infância. Orpinelli apanhava muito do pai. A gente poderia dizer mesmo que existem, então, as pessoas que são, digamos assim, boas ou que têm uma vida normal e se tornam ruins, entre aspas também, pela doença, ou então ela já tem uma personalidade alterada que vai florescendo aos poucos como uma árvore que vai crescendo, até que em determinado ponto isso aflora e ela começa a matar. Laerte Orpinelli sofreu com o alcoolismo. Ficou internado durante anos em clínicas no interior do estado. Foi bom, né? A internação foi bom. Fiquei 5 anos lá internado. Pra mim foi bom. Depois teve problema aí, a gente saiu, né? Recebeu alta, então. Que problemas? Aí saiu, você recebeu alta e depois eu fiquei trabalhando pra fora, né? Inclusive até trabalhava lá dentro do sanatório também. Fazia tratamento e trabalhava lá também, né? E isso deve ter agravado uma personalidade aí já alterada. Uma péssima personalidade. Exatamente. E o álcool agrava. Né? Aí o álcool deve ter agravado e mesmo tido lesões cerebrais que também aí já sai do controle, né? Quer dizer, as coisas se somam. Mas será que o alcoolismo e os maus tratos na infância justificam tanta violência? Foi, aconteceu, fazer o quê, né? Foi, me perdoa, fazer o quê? Essas coisas que eu fico é duro, né? Com uma pessoa inocente, criança, né? Um filho, uma filha é duro, eu entendo. Mas fazer o quê, né? Problema, né? Eles não se comovem com um choro, com um pedido de socorro? Nada, não. Infelizmente não. Não se incomodam, não tem isso que nós temos. É como se fosse assim um órgão a menos. Existe ausência, né? Como se a gente tivesse assim, ausência às vezes de sentimentos, né? Os sentimentos em relação aos outros. Como nós podemos imaginar uma criança sofrendo, a gente se sofre também, a gente compartilha desse sentimento também. E eles não. Eles não têm isso. Tanto que você vê em entrevistas, às vezes a gente faz até diagnóstico através disso, porque eles falam, se você tem remorso? Não, não tenho remorso. Orpinelli tem traços de esquizofrenia. É como se tivesse 2 personalidades. Olha, o que a gente vê basicamente, então, são esses 2 tipos. Ou a esquizofrenia, ou são personalidades que são alteradas muito cedo na infância, ou já vêm alteradas, com distúrbios graves de sentimentos, são mais frios de sentimentos, ou são pessoas com distúrbios do impulso, não é? E da agressividade muito intensos. É mais fácil, né? É mais simples, né? É mais assim, humilde, né? Não é simples nada, né? Não tem nada, né? É assim, simples, bobinha, né? Se ilude e tal, a gente, né? Fica mais fácil, né? Pra falar, né? Com ela, né? Sempre que psicopatas chegam ao conhecimento da sociedade, surge a pergunta: existe cura? É possível recuperar alguém como Laerte Orpinelli? Existem nos Estados Unidos até assim órgãos que se propõem a recuperar com muito cuidado e assim politerapias, né? Uma série de terapias com muitos profissionais de diversas áreas, no tipo de serviço social, de terapia ocupacional, de ser uma psicagogia, ensinar o indivíduo a viver, mas não, esse indivíduo dificilmente fica apto, né, para voltar a uma vida normal sem um controle, porque não dá para a gente colocar sentimentos em quem não tem, ou quem já está profundamente lesado cerebralmente. Uma entrevista exclusiva com a mãe do menino, Anderson da Silva.
matador confessou que matou o filho dela, mas ela ainda acredita que o filho está vivo. O sofrimento é direto, é constante, né? É cada momento, cada segundo, a gente cada vez mais vem sofrendo por saber que o menino tá, a gente não sabe aonde, nem como e nem com quem. E nem sabemos também se possa estar morto ou possa estar vivo. A esperança que a gente tem é que esteja vivo, né? Cada parente das pequenas vítimas do andarilho tem motivos de sobra para lamentar a trágica e brutal morte dos seus filhos. O Repórter Record traz com exclusividade um depoimento emocionante e bastante tocante. A mãe de Anderson da Silva, o menino que desapareceu desde dezembro de 96, acredita em milagre. E mesmo sabendo que o Laerte Orpinelli confessou ter matado o filho dela, na época um menino de 6 anos, ela demonstra uma intuição doce e maternal. Ela acha que Anderson está vivo. A polícia vasculhou cada palmo de terra em redor de Rio Claro. Orpinelli participou de algumas dessas operações, indicando os locais onde ele teria enterrado os corpos. Algumas ossadas foram descobertas, algumas. No começo havia a dúvida de serem ossos humanos ou se eram de algum animal. Essa semana, no entanto, o exame de DNA comprovou que uma dessas ossadas era de Alisson, uma das primeiras vítimas de Laerte Orpinelli em Rio Claro. As vidas das crianças mortas por Orpinelli não foram as únicas vidas que ele destruiu. Os pais também morreram um pouco com o desaparecimento dos seus filhos. Eu sempre quis encontrar, né? Isso aí já está com 3 anos e pouco. Eu sempre lutei para encontrar. Inclusive, eu vendi um estoque de cobertor que eu tinha grande na época. Eu vendi um estoque de alumínio. Tudo a preço de custo para que eu viesse a encontrar o menino. Isso foi arruinando vocês financeiramente também, né? Como é que é? Isso foi arruinando a vida financeira. Foi acabando, né? Foi acabando até que nós ficamos no que nós estamos hoje. Hoje nós não temos aonde cair morto. O sofrimento é direto, é constante, né? É cada momento, cada segundo, a gente cada vez mais vem sofrendo por saber que o menino tá, a gente não sabe aonde, nem como e nem com quem. E nem sabemos também se possa estar morto ou possa estar vivo. A esperança que a gente tem é que esteja vivo, né? A família de Anderson não admite a hipótese da morte. O pai acredita que ele esteja em algum lugar, levado por alguém. A gente tem esperança que possa ainda encontrar ele vivo, né? Porque tudo indica, segundo tudo que a gente sabe, esse cara não matou esse menino. Porque não tem como, ele foi visto após 3 dias depois do desaparecimento dele, então não tem... Mas o senhor viu o assassino lá perto? Eu vi, o cara confessou pra mim que matou, só que ele não mostra nada. Não acha o corpo? Ele não acha, ele não mostra, ele não sabe mostrar, então pode não existir isso aí, isso pode ser coisa da cabeça dele. Eu nunca sonhei com o menino, porque eu perdi o jeito dele, eu perdi da minha cabeça. Chegou um ponto que sumiu, a minha mente tampou para muitas coisas, até mesmo para aquela fisionomia que tinha o menino, aquilo lá sumiu da minha cabeça. A mãe não tem explicações ou teorias. Agora, ela só tem esperança. Olha, eu nunca pressenti meu filho morto. E uma vez que eu sonhei com ele, sonhei que ele estava vivo.
Como que foi esse sonho? Esse sonho foi assim, eu sonhei que disse que ele estava num lugar, né, disse que era tipo de um... Porque ele acabou de fazer o pré, né, e disse que era um salão assim, tipo onde ele ia fazer que ele fez o pré, né. Daí que quando eu cheguei lá, que a professora dele falou assim, ó, seu filho passou pelo Vale da Sombra da Morte, porque caiu num buraco muito feio, mas só que ele não tá morto. Então ele tinha um pequeno arranhão assim no rosto, mas ele tava bem limpinho, bem arrumadinho, e foi esse sonho que eu tive com ele, e eu tenho esperança que ele está vivo. A saudade é tamanha, o sofrimento é bastante, é inexplicável, não sei como explicar. Dói muito? Dói muito. Dói muito, muito mesmo. Eu ainda choro muito, mas de saudade, né, a falta dele. Mas tem esperança ainda que ele possa estar vivo ainda. A senhora tem como descrever que tamanho é esse sofrimento? Que jeito que é esse sofrimento? É inexplicável, eu não sei explicar. É uma agonia que eu não sei explicar. Os irmãos se uniram aos pais na esperança e na dor. A irmã mais velha só quer o irmãozinho de volta. Eu tô muito saudade dele. Eu te amo muito. Os crimes que ele confessou à polícia. Laerte mais uma vez acompanhou a polícia na procura das ossadas, agora de Anderson Jonas da Silva, de 6 anos, que desapareceu em 96. Ele indicou alguns locais na mata, à margem do rio Corumbataí, mas nada foi encontrado. Na delegacia, Laerte reconheceu o pai do menino. O esclarecimento veio de uma forma muito cruel pra gente, né? Mas vai fazer o quê? Mas significa o quê, professor? Significa a vida inteira de sofrimento agora. Só isso que vem a levar a gente a vida inteira pensando naquilo, a vida inteira de sofrimento. Agora, eu só espero também que esse cara nunca mais, depois que descobrir esse fato, nunca mais possa comer o arroz com feijão aqui na terra, porque um cara desse não merece, ele é um monstro. O andarilho admitiu hoje ter matado mais 2 crianças desaparecidas em janeiro de 1990, Osmarina Pereira Barbosa e José Fernando de Oliveira. A mãe de criação das crianças também esteve na delegacia. As crianças foram sumidas e foi achado só os ossos. Então quer dizer que eu me acho sentida, né? Laerte confessou ainda ter matado Jéssica Alves Martins, de 8 anos, que desapareceu em Franca em novembro de 99, e Edson Silva de Carvalho, de 12 anos, de Monte Alto. Cidades que estão anotadas nas agendas encontradas com ele. Laerte anotou o nome de 25 cidades nas agendas e agora a polícia está fazendo um levantamento das ocorrências de crianças desaparecidas desde 1995 destes municípios. Pelo que eu sei, confessando essas 2 de hoje de manhã aí, ele está admitindo já os 6 casos de Rio Claro. Uma boa noite. Que ele possa estar envolvido com outros casos de sequestro e mortes de mais crianças. Aqui. Na agenda do engraxador de portas, Laerte Orpinelli, que está nas mãos da polícia, anotações de nomes e endereços que comprovam a passagem do andarilho por cerca de 25 cidades. A polícia agora investiga o envolvimento de Orpinelli em outros crimes em condições semelhantes aos casos ocorridos em Rio Claro. Eu não sei dos detalhes dos casos, nós vamos estudar caso a caso, ver se o modus operandi se enquadra no perfil do Laerte e a partir daí desenvolver esse trabalho. Segundo a polícia, Orpinelli teria confessado a autoria de mais 4 assassinatos de crianças, elevando o número de crimes praticados por ele para 8 casos. Além de Aline Cristina dos Santos, Anderson Jonas da Silva, Daniela Regina de Oliveira e Alisson Nicolau Cristo, Orpinelli teria matado o garoto de 11 anos, Edson Silva de Carvalho, de Monte Alto, desaparecido em maio de 98, e a menina Jéssica Alves Martins, de 8 anos, da cidade de Franca, desaparecida em novembro do ano passado. Orpinelli ainda teria confessado o assassinato de Fernando de Oliveira, de 9 anos, e Osmarina Pereira Barbosa, ambos de Rio Claro, que foram encontrados mortos em um canavial perto da cidade de Araras. Nesta quinta-feira, pela manhã,
parentes das vítimas compareceram à delegacia. A polícia falou que ele confessou que foi ele que matou também as crianças, porque na época ele passava pela Santa Maria. Então a gente quer ter certeza mesmo se foi ele, porque ele vai ter que pagar. Se foi ele que fez essa tragédia, ele vai ter que pagar. Ver o que vai fazer com ele, porque um homem desse não tem condições de ficar aqui na terra fazendo a complicação com os inocentes e deixando muitas pessoas agoniadas, pais de família. Tem que dar um jeito para ver o que desapareceu com um homem desse. Significa a vida inteira de sofrimento agora. Só isso que vem a levar a gente a vida inteira pensando naquilo, a vida inteira de sofrimento. Agora, eu só espero também que esse cara nunca mais, depois que descobrir esse fato, nunca mais possa comer o arroz com feijão aqui na terra, porque um cara desse não merece, ele é um monstro, ele merece comer lixo. Durante toda a semana, parentes das crianças desaparecidas de Rio Claro e também de Franca, Araraquara e Monte Alto estiveram na cidade acompanhando os trabalhos da polícia. Laerte Orpinelli tem, inclusive, prisão preventiva decretada em Monte Alto. Informações extraoficiais dão conta que Laerte estaria negociando informações com a polícia, como a localização de Anderson por roupas novas e proteção. A polícia também não descarta a possibilidade de Laerte confessar mais assassinatos de crianças. É que ele estaria praticando os crimes desde os 19 anos de idade. E as buscas por pistas de onde possa estar o corpo do menino Anderson continuaram hoje. No período da tarde, a polícia esteve novamente na periferia da cidade. Se ter encontrado ossadas no Jardim Santa Clara significar um avanço nas investigações, hoje a polícia teve de lidar novamente com a indecisão do andarilho Laerte Orpinelli, que teria confessado o assassinato de 8 crianças em Rio Claro e região. Levado para uma mata próxima ao rio Corumbataí, localizada na estrada de Jacutinga, Laerte repetiu o que vem fazendo nos últimos 5 dias de busca: testar a paciência dos policiais. Foi desse lado aqui? Hã? Vai subir mais? Vai subir mais? Hã? Aonde? Hã? É pra lá? Hã? Não, então já era. Depois de muito andar, procurar e vasculhar a região da mata, que fica aqui na estrada de Jacutinga, a polícia nada encontrou. Mas a certeza de que Laerte Orpinelli deixou o corpo de Anderson Jonas da Silva aqui é muito grande. Que ele trouxe para cá, nós não temos dúvidas, porque não é uma vez que nós fizemos este passo com ele. Essa reconstituição foi feita inúmeras vezes. Só que ou ele não quer indicar o local, de medo de que encontremos a ossada, ou ele realmente não se recorda, porque o local muda e o mato cresce. Enfim, agora que é nessas imediações, nós não temos dúvidas. A polícia deve prosseguir com as buscas amanhã. As investigações devem ser intensificadas agora na região da estrada de Jacutinga, até que o ML de São Paulo divulgue os resultados dos exames feitos com as ossadas encontradas ontem, perto do SESI. São Paulo. O homem acusado de ser um matador de crianças, o andarilho Laerte Orpinelli, confessou hoje mais 2 assassinatos em Rio Claro. As mortes de 2 crianças desaparecidas em 1990. A mãe e a tia das vítimas, que já não tinham esperança de esclarecer as mortes, estiveram na delegacia. Eu sinto remorso dessas crianças que estão desaparecidas por causa dos meus, né? Hoje os policiais de Rio Claro receberam um reforço para a investigação. O delegado da capital, especializado em homicídios, José Flamínio, que cuidou do caso do maníaco do parque. A investigação vai começar pelas cidades percorridas pelo andarilho Laerte. Nós vamos estudar agora caso a caso para saber se tem relação com a pessoa de Laerte. O andarilho também confessou hoje mais 2 assassinatos que teriam sido cometidos longe aqui de Rio Claro. Um em Monte Alto, outro na cidade de Franca. Em Franca, 2 pessoas disseram à polícia que, depois de terem visto a reportagem de ontem na televisão, reconheceram o andarilho como o homem que foi visto pela última vez com a menina Jéssica Alves Martins, de 8 anos, desaparecida em novembro do ano passado. A outra morte confessada é de Edson Silva Carvalho, que tinha 11 anos quando desapareceu em 98 em Monte Alto. Com as confissões de hoje, já são 8 as mortes assumidas pelo andarilho.
O delegado José Flaminho recolheu uma amostra do sangue do andarilho para exame de DNA. O resultado vai ser confrontado com o sêmen encontrado no corpo das vítimas. E a mãe está desesperada, né? Lógico, não podia estar de outro jeito. Vamos ver essa reportagem da Patrícia Marassi? Por gentileza, o primo. Traga aqui, ó, Chateau na tela do Cidade. Datena. Araraquara também é uma das cidades do interior paulista onde uma família sofre a angústia e o desespero de ter perdido uma filha. No dia 12 de junho de 97, a menina Renata Helena Lobrigatti de Campos, de 5 anos, desapareceu de uma casa no Jardim das Hortênsias por volta das 10 horas da manhã. Depois que a garota desapareceu, a mãe dela voltou a morar no Jardim Santana. Mas agora, ela volta aqui na casa para relembrar um pouquinho do fato. Ela estava brincando aqui no portão, né? Tem um monte de areia aqui, ela estava brincando no portão. E a hora, 5 segundos, eu olhei ela antes de 5 segundos, ela estava aqui. Depois de 5 segundos eu olhei e não estava mais. Até hoje a polícia não tem pistas sobre o caso, mas há suspeitas de que o desaparecimento da garota pode ter o envolvimento do andarilho Laerte Orpinelli, o maníaco de Rio Claro. De acordo com informações policiais, o andarilho sempre escolhia vítimas que morassem próximas a bares. A forma de atraí-las era oferecer doces. Nós vamos conversar com a delegada Renata, que está cuidando do caso. Delegada, por que existe a suspeita de que o Laerte esteja envolvido no caso? O crime aqui ocorreu na mesma época que os crimes de Rio Claro. Ele teve passagem pela cidade? Ele teve. Ele registrou aqui só na casa transitória 4 passagens, de 97 até 99. De 96 a 99. Na terça-feira, uma equipe aqui de Araraquara foi para Rio Claro e tomar declarações dele, né? Ele negou tudo. Ele afirma que aqui ele só está de passagem, que não conhece de forma alguma a menina e que ele passava por aqui, mas que ele ia trabalhar em Matão. Então, acho que tem fortes indícios que levam a crer que foi ele, embora a gente não tenha elementos para afirmar realmente se foi ou não o Laerte. Eu não acredito que possa existir um monstro, eu não acredito. Eu não acredito que possa existir um monstro nessa face da terra, que possa fazer isso com as crianças, eu não acredito. Com imagens de Fábio Fernandes, Patrícia Marassi para o Cidade Alerta. Louco ou dissimulado? Quem vê esse homem de aparência simples nem imagina. Ele é um monstro de Rio Claro. Laerte Orpinelli contou à polícia que ataca crianças desde os 19 anos e se justifica. É impotente e tem atração por menores em noites de lua cheia. Daniela de Oliveira tinha só 5 aninhos. Alisson, 6. As ossadas de Aline e do pequeno Anderson só foram descobertas agora. Para os pais em desespero há 4 anos, é o fim da esperança de encontrar os filhos com vida. Edson, de 11 anos, também morreu nas mãos do andarilho. Tudo aconteceu numa segunda-feira do mês de maio de 98. Como Edson estudava à tarde, então ele acordou cedinho para ir ajudar a reformar a casa da tia. Ele andou 5 quarteirões e desapareceu. Hoje a família, a mãe e os 4 irmãos moram nessa casinha aqui em São Paulo. A família toda acabou fugindo mesmo de Monte Alto. Dá licença, dona Maria? Bem, essa aqui é a dona Maria, a mãe do Edson. Quando o filho da senhora desapareceu, vocês fizeram o quê? Bom, a gente andou toda a redondeza, procuramos por todo canto casa de amiguinho dele, se não encontremos. O corpinho dele foi encontrado quando, dona Maria? No domingo. Uma semana depois? Isso, com 6 dias depois. Ele estava numa casa abandonada, de frente à casa da minha irmã. A senhora me contou que a calcinha dele estava abaixada. Estava abaixada um pouco a calça dele. E os dentinhos dele estavam todo quebrado. Tava metade da parede para baixo, tava cheia de sangue, cabelo grudado na parede. E o corpinho dele tava, parece aqui a espuma. Ele tava por debaixo da espuma. Esse carrinho dele aqui, que foi uma lembrança de um presente que ele ganhou de 9 anos de idade, no aniversário dele. E ele tinha esse carro com muito amor. E eu guardo ele na minha mente. Jamais eu vou esquecer meu filho. Por que ele fez isso? E por que ele pegou meu filho? Era somente isso que eu queria que ele falasse. Eu quero justiça. Com o mesmo ritual macabro foram assassinados
Osmarina Pereira e José Fernando no início de 90 e Jéssica, de apenas 9 anos, no final de 99. Essas crianças inocentes sofreram violência sexual, tiveram os dentes quebrados e foram surradas até a morte. Perdão? Para Dona Maria, mãe de Edson, essa é uma palavra que não existe mais. Não perdoo. Eu não perdoo, filho, uma coisa dessa. Imagens de Décio Ciapini Júnior, Simone Nito de Alerta. Natural que toda e qualquer religião prega que nós temos que perdoar. Mas você analise a dor no coração dessas mães. A nossa revolta já é tão grande. Imagine a dor no coração dessas mães que tiveram os seus filhos arrancados dos seus lares de uma forma tão brutal, arrancados da vida de uma forma tão brutal, com esse monstro arrebentando as suas entranhas e depois arrebentando os seus corpinhos com socos, pontapés. Aí imagine como é difícil para uma pessoa perdoar. Preso em Rio Claro, participou da reconstituição e confessou o crime. O Andarílio Laerte Patrocínio Orpinelli, de 47 anos, chegou escoltado pela polícia em Monte Alto às 7 horas da manhã. Ele está preso na cadeia de Rio Claro, onde confessou ter matado 6 crianças entre os anos de 96 e 97. Reconhecido por testemunhas, Laerte acabou confessando também o assassinato do menino Edson Silva Carvalho, de 11 anos de idade, em Monte Alto, em maio de 98. Edson foi morto nesta casa que estava abandonada, em frente à casa da tia, que o menino visitava todos os dias. O trabalho da polícia durou 20 minutos e só pôde ser acompanhado à distância. A hora que ele entrou na residência, ele pegou a cabeça da criança e começou a bater contra a parede. Aí começou a sangrar. Aí ele foi percebendo que ela estava já morrendo, ele arrastou e deixou ela caída de bruço. Ele molestou ou abusou sexualmente do menino? Nesse caso de Monte Alto, não. Antes de voltar para a cadeia em Rio Claro, o Andarílio resolveu falar com a imprensa. Tá nervoso, levei umas bebidas aí, tomei, tá nervoso. Aí eu matei o rapaz, matei lá na casa. Você perdeu as contas de quantas crianças matou? Perdi. Você não gosta de criança? Não gosto. Com a reconstituição do crime, o inquérito de Monte Alto está concluído. Mas a polícia vai investigar agora a morte de uma menina de 8 anos de idade em Franca, a 180 quilômetros daqui. A menina foi morta em novembro do ano passado e a irmã dela teria reconhecido uma foto de Laerte num jornal. E a polícia ainda tem pela frente muito o que investigar. Em uma entrevista ao Jornal Regional Primeira Edição de hoje, a delegada de Rio Claro, que cuida do caso, disse que existem dezenas de crianças desaparecidas em cidades onde o Andarílio esteve. Dessas cidades que o Laerte tem todo o seu perfil, a sua trajetória, o DHPP em São Paulo nos passou a estatística dos últimos 5 anos. E ele nos passou uma relação de aproximadamente 100 crianças desaparecidas a serem eventualmente investigadas. Veja a seguir, contagem regressiva para os times de futebol. Cerca de 50 mil habitantes. Uma mãe, eu tenho 15 anos, bola pra caramba, cada criança perdida. Como que uma mãe tá hoje? Ele tem que ser punido pelo tudo que ele fez. Laerte foi levado até o local do crime sob forte proteção policial. A imprensa acompanhou de longe para não atrapalhar a reconstituição. Segundo a polícia, Laerte não se esqueceu de nenhum detalhe e contou que matou o garoto depois de bater com a cabeça dele por 3 vezes nesta parede, porque o garoto tentou reagir na hora que foi ser violentado. Nas versões dos outros crimes, Laerte violentava e matava as crianças com socos. Neste caso, ele nega para a polícia ter violentado o garoto Edson. Levei umas bebidas aí, tomei, tá nervoso. Aí eu matei o rapaz, matei lá na casa. Esse menino, você estava bêbado quando matou? Tava nervoso, de um branco aí, e matei. Quantos que você matou? Matei só um aqui. Não, eu falo em todos os lugares que você... Eu não sei em todos, não sei. Mais de 30, Laerte? Não sei. Você perdeu as contas de quantas crianças matou? Perdi. Você não gosta de criança? Não gosto. Por quê? Por que não? Rio Claro, que investiga o caso. Delegados da região também estiveram na cidade para confirmar o envolvimento do Andarílio no desaparecimento de outras 2 crianças, uma em Araraquara e outra em Pirassununga. O caso de Pirassununga foi confirmado. Uma garota de 4 anos, ele aproveitou a saída da mãe da criança e entrou dentro da residência, pegou a criança no colo, levou
até atrás do motel na Via Anhanguera e no meio de um canavial ele a matou. Com este, já são 9 casos confirmados de crianças mortas por Laerte Orpinelli desde 1990. 6 em Rio Claro, 1 em Franca, 1 em Monte Alto e 1 em Pirassununga. Para auxiliar as investigações, a Delegacia de Rio Claro conta também com a ajuda do delegado José Flamínio Martins, da Delegacia de Pessoas Desaparecidas de São Paulo. Segundo ele, o número de vítimas do andarilho pode ser ainda maior. No primeiro momento, nós estamos com mapeada 26 cidades, com 94 ocorrências em aberto de desaparecimento de criança. E atenção, a polícia de Rio Claro acaba de confirmar que o andarilho confessou o 10º assassinato, o da menina Renata Helena Lobrigatti de Campos, desaparecida desde 97, quando tinha 5 anos de idade, em Araraquara. Uma boa noite para você e até amanhã. Várias vezes para se tratar do alcoolismo. Ontem, Laerte Orpinelli confessou a morte de mais 2 crianças. Renata Lobrigatti tinha 5 anos e meio quando desapareceu em Araraquara em 97. Segundo a polícia, ela é a 10ª vítima que o andarilho Laerte Orpinelli confessa ter matado. Apesar disso, a doméstica Lucelena, mãe da menina, ainda não acredita que a filha está morta. Resta uma dúvida, né? Porque eu quero a ossada, eu quero ver a ossada, né? A delegada Sueli Bateloc garante que, além das confissões, a polícia tem provas contra a Laerte. Laudos, ossada, outros dados testemunhais e outras provas periciais. Nos últimos 30 anos, Laerte esteve internado nesta clínica psiquiátrica de Araras mais de 10 vezes. Segundo a diretoria, eram internações de 45 a 60 dias em que o andarilho tentava se recuperar do alcoolismo. A última vez que ele passou por aqui foi há 7 anos. O psiquiatra José Naitz, que foi o último a cuidar de Laerte na clínica. Ele diz que o andarilho nunca demonstrou nenhum comportamento fora dos padrões. Pelo prontuário do paciente, ele nunca apresentou agressividade, nunca apresentou desvio de comportamento, quer que sexual, quer qualquer outro tipo de comportamento, nem agressividade, nem entrou em quadro psicótico. Teve apenas um quadro de intoxicação por alcoolismo e foi tratado e teve alta normalmente. Naitz que acompanha o caso desde que Laerte foi preso, mas não vai fazer o laudo oficial, que é de responsabilidade de um perito judicial. Mesmo assim, ele diz ter ficado surpreso com o comportamento do antigo paciente. É uma pessoa que está tranquila, por isso que eu acho que ele deve ter alguma patologia, porque essa tranquilidade demonstra que existe uma certa falta de sentimento. A polícia de São João da Boa Vista começa a investigar a procedência de uma carga de remédios que foi encontrada. Bateloc está concluindo o inquérito policial que vai ser remetido ainda esta semana à Justiça. A pedido de delegados do interior paulista, Laerte deve ser liberado na segunda-feira para fazer reconstituições em outras cidades. Além dos casos de Rio Claro, o andarilho já confessou a morte de Edson em Monte Alto, Jéssica em Franca, Crislaine em Pirassununga e Renata em Araraquara. Ontem, Laerte admitiu mais um crime. A vítima seria Silvia Aparecida, morta em 84 em Itu. O maníaco também é suspeito do assassinato da menina Mara Lúcia, ocorrido há 30 anos em Bauru. São casos distantes no tempo.